semeador. E tendo Jesus saído de casa naqueles dias, eis que assentou junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé. Só que entrou no barco, assentou-se, e toda a multidão estava na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra parte caiu entre pedregais, e não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, e uma 100, e a outra 60, e a outra 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Fecha teus olhos. Fala: Senhor Jesus, eu estou pronto para receber de Ti o que o Senhor tem. Pode mandar, Jesus. Fala: pode mandar, Jesus, uma palavra que faça mudar a minha vida para melhor. Pode se sentar e glorificar a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero te convidar, juntamente comigo, a fazer uma viagem. Você vai sair aí da onde você está, e você vai viajar a mensagem juntamente comigo. E o Senhor, no decorrer da mensagem, Ele vai trazer algo que possa ser beneficente para a tua vida. Se você usar a tua fé, você vai entender que Deus, Ele vai entregar algo individual para você. Se você colocar detalhes naquilo que o Senhor está falando, o Senhor vai abrir compartimentos para que você possa dividir tudo aquilo que Ele tem, aquela porção multiplicada na sua vida. Irmãos, estamos aqui diante de uma parábola. Eu vejo, irmãos, uma multidão sedenta. Você não tem ideia de quanto a multidão era sedenta. Eu imagino, irmãos, que quando eles ouviam que Jesus Cristo estava em um certo lugar, as pessoas deixavam o que estavam fazendo, as pessoas, amém, desocupavam dos seus compromissos, ia correndo até onde estava Jesus. E dizendo a Bíblia que na frente de Jesus Cristo, uma multidão de pessoas se aglomeravam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Irmão, Jesus era uma fonte de palavra, e as pessoas que estavam com sede iam até Ele, porque sabia que Ele tinha uma palavra que realmente saciava a vida das pessoas. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que depois daquelas palavras, as pessoas se retiravam dizendo: olha como foi bom eu estar aqui, olha como foi bom que eu vim até a presença de Jesus, porque tudo que eu precisava ouvir, tudo que era necessário para a minha vida, eu aprendi em tão pouco tempo. Quem pode entender, diga glória a Deus. As crianças vão ficar quietinhas, amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, eu entendo que aqui Jesus Cristo, Ele começa a abrir a sua boca e começa a narrar uma linda parábola. Quem sabe você diz assim: missionário, eu já ouvi muitas vezes essa parábola, mas a palavra de Deus, ela se renova. Cada momento que você ouve a palavra, vem conteúdo novos para a tua vida e para você. É como se você ficasse mais entendido, como se você ficasse mais sábio sobre um fato ou uma mensagem. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, ou quando eu ouço a Bíblia, quando eu escuto a Bíblia não está mandando você ler, mas está mandando você examinar. É muito mais do que ler, é você levar, irmãos, essa palavra até o laboratório, e ali você sugar, ali você pegar tudo que tem de necessidade para a sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, estando em frente àquela multidão, Ele começa a narrar uma parábola, que essa traz impacto para a minha vida e para a
sua. Irmãos, eu vejo que Jesus naquele momento, ele pega, irmãos, aquela parábola e coloca a vida de quem está ouvindo, de quem está pregando, amém, de quem está fazendo efeito, que é a palavra. É como se o Senhor dissesse: eu vou narrar aqui uma parábola que vai dizer tudo que nós estamos vivendo, porque essa parábola, ela vai dizer de você que está ouvindo, ela vai dizer da palavra que está chegando até você, e também vai dizer do pregador que sou eu. Então ele começa a abrir a sua boca. Eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, o semeador é alguém que sonha, é alguém que acredita. Você nunca vai ver alguém semeando alguma coisa se ele não acredita, se ele não aposta no futuro. Tem muitas pessoas que querem ter um futuro, mas ele não semeia. Ele quer ter um resultado lá na frente, mas ele não planta. Mas eu vejo alguém que está querendo ter um futuro próximo, e ele lança semente, ele vai jogando aquela semente, e não sabe para jogar semente. Primeiramente, você precisa ter um solo, você precisa cultivar, você precisa ter um cuidado, você precisa ter um princípio, você precisa ter um conhecimento. E ele pega aquela semente e vai lançando por toda parte. Lançar semente por toda parte é buscando oportunidades. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos lançando a semente, nós estamos buscando oportunidade. Você, irmãos, nunca procura oportunidade em um só lugar. Tem pessoas que quando quer trabalhar, ele já quer começar para um bom salário, ele já quer começar numa posição alta. Tem pessoas que quando começa um projeto, ele já quer começar ganhando, faturando. Mas eu vejo que alguém sábio, ele lança semente por toda parte, porque ele não sabe qual é a parte em que ele vai ter lucro, é a minha parte que vai ser produtiva. E ele vai jogando a semente, ele vai lançando a semente. E o maravilhoso, irmãos, que a semente, diz a Bíblia, que ela cai por toda parte. Imagine, irmãos, aonde tinha uma parte, além para ser lançada a semente foi lançada. É como se ele dissesse: se houver alguma oportunidade neste lugar, eu vou avançar, porque eu não deixei de fora sequer nenhuma parte. A Bíblia diz, irmãos, que uma parte da semente, ela caiu sobre o caminho, sobre terra dura. Sabe o que aconteceu? Aquela semente que caiu em terra dura, ela não teve a oportunidade de nascer, ela foi pisoteada, ela foi esmagada, ela foi, irmãos, servida de alimento, ela não foi servida de plantação. Ela pode ter futuro para as aves, os animais que comeram, mas não deu lucro para aquele semeador. Mas uma parte da semente, diz a Bíblia, que ela caiu, amém, sobre pedregais, e também não tinha terra funda. Aquela semente, ela pôde até germinar, ela pôde até nascer, mas quando veio o sol, diz a Bíblia, que ela se secou. E a outra parte da semente caiu entre espinhos, e ela cresceu rapidamente, ela ficou bonita, mas quando chegou a vez de produzir, aquele espinho, ele cresceu e apontou aquela planta, e com suas folhas, seus espinhos, sufocou aquela planta, e aquela planta veio se, amém, ficar anêmica, ela veio se ficar sugada, e por ela não ter sol, ela perdeu a sua vitalidade e morreu. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, eu vejo aqui como um processo. Muitas vezes, quando você tenta uma vez em sua vida, e por você não conhecer, e por você não saber, por você não ter conhecimento, porque é a primeira vez que você está plantando, você planta em uma terra dura, você planta em um solo duro, você planta em um lugar que é um lugar de trânsito, e aquela semente não tem oportunidades. É como se dissesse: se você não sabe, se você não entende, para que você vai fazer, para que você vai insistir? Mas ele pode, irmãos, ter insistido outra vez, e outra vez que ele insiste. Ele disse: cada vez que eu erro, presta atenção, cada vez que eu erro, eu estou eliminando algo na minha vida, amém, que é perecível. É como se ele dissesse: se eu plantar em terra dura não nasce, se eu plantar na estrada não nasce, se eu plantar no
novamente ele falta experiência, ele planta em uma terra que tem cascalho, que tem pedra. Ali nasce, ele começa a dizer: vai dar certo, vai ser aprovado. Ele vai lá olhar, a sua planta está crescendo, mas quando vem o sol, mata ela. Sabe o que ele faz? Ele elimina 2 erros da sua vida: terra dura eu não planto mais, e no cascalho também não planto mais. Ele procura agora uma terra bonita, uma terra arejada, e ali ele lança novamente a sua semente. E aquela semente cai sobre espinhos, porque ele não sabia que existia além algo oculto ali, que esse algo oculto, depois que a planta cresce, aquela planta oculta, ela era nativa no lugar, e ela tinha uma adaptação sobre aquele lugar, ela cresceu mais rápido e veio sufocar aquela planta que ele plantou. Muitas vezes, quando você erra uma vez, alguém olha para você e diz: preste atenção aonde você vai parar. Mas quando você erra 2 vezes, você começa a perder a sua credibilidade. Quando você erra 3 vezes, é natural você ficar sozinho, porque ninguém mais vai apostar em você, ninguém mais vai confiar, dizendo: ele plantou uma vez, plantou 2, plantou 3, será que não aprendeu? Será que não sabe que isso não é para ele? Mas quando nós, irmãos, temos Deus no coração, quando nós temos, irmãos, em nossa mente pensamentos positivos, sabe o que te faz vencer? É a sua fé em Deus, os pensamentos positivos que Ele gera na sua mente. É como se Ele dissesse: os outros estão olhando para mim, estão vendo em mim nenhuma oportunidade de ter uma colheita, mas eu estou olhando para o sol a qual estou plantando, estou aprendendo, e cada sol errado que eu planto, eu elimino problemas na minha vida. Eu não vou repetir o mesmo problema que eu fiz na minha vida, e eu não repetindo, isso significa que a única chance da minha vida é dar certo os meus projetos. Quem pode entender, diga glória para o Senhor. Tem hora na sua vida que você fica sozinho, mas preste atenção. Tem gente que fica sozinho porque é teimoso, é diferente. Tem gente que Deus já falou para ele: não é assim, não é dessa forma, o caminho não é esse. Ele não escuta, ele é teimoso, ele vai sofrer. Mas quando é aquele caminho que ele sabe, que tem certeza que ele é carregado de princípio, porque sabe qual é a promessa de quem é semeador? Além de tudo que o homem plantar, além disso ele ceifará. Sabe qual é, irmãos, a promessa que você tem? E quando você lança a semente, além futuramente, você tem um futuro garantido. Então ele estava preso nessa promessa, e ele sabia que em cima dessa promessa Deus estava lhe ensinando, Deus estava colocando ele além mais preparado para a vida. Quem sabe você pensa que o desacerto da sua vida, as decepções que você passa, é Deus te castigando. Não, irmãos, é Deus te ensinando. Sabe que quando você tem um pensamento positivo, você tira proveito das coisas perecíveis. É como se o Senhor dissesse para você: sabe por que você errou? Sabe por que não deu certo? Porque se desse certo, você não estaria aqui, você não estaria buscando, você não estaria querendo aprender. Se tivesse dado certo na sua vida, você não saberia o quanto custa, você não teria experiência, você poderia ter chegado lá em cima, mas você não ia aprender o processo que é necessário para chegar lá em cima. Quem pode entender? Levanta a sua mão e glorifica, exalta aquele que vive, aquele que reina. Irmãos, tem pessoas que já saíram daqui e já está, irmãos, vivendo na mensagem. Tem pessoas que você está na igreja, mas o seu pensamento já está na mensagem. Irmãos, e agora? Esta última vez, sabe quando você lança toda a oportunidade na sua vida? Sabe quando você compra fiado, acreditando que no ano que vem você vai colher e vai pagar? Sabe quando você insiste uma vez, insiste 2? Sabe quando você precisa ajoelhar? Quem pode entender que agora? Sabe o momento que as oportunidades se acabam na sua vida? Porque ninguém mais acredita em você. Você plantou uma vez, deu certo. Você plantou 2, deu certo. Você plantou 3, também deu certo. Quem vai acreditar em você agora? Aí chega a hora que você precisa ser humilde. Chega a hora que você precisa se ajoelhar
Imagine ele indo até aquele vendedor e dizendo para ele assim: acredita em mim, só mais uma vez, eu te garanto que dessa vez vai dar certo. Alguém olha para ele e diz assim: rapaz, para que uma prova maior que algo não vai dar certo na sua vida? Para que uma prova maior? Porque tem gente, irmãos, tem diferentes amigos. Tem amigos que ele olha para você e fala assim: vai em frente, não desista. Mas tem um amigo que ele fala assim: ei, peraí, vem aqui, faz favor. Ele te abraça, ele chama você em particular, ele convida você, quem sabe, até para um almoço, para um jantar, para um lanche, e diz assim: senta aí, eu sou seu amigo, e eu tenho visto a sua luta. Você tentou uma, você tentou duas, três, e você não obteve resultado. Será que para você não está bom? Esse tanto de vergonha que você passou não é o suficiente para você? Será que você não viu que você está perdendo tudo que tem e não está tendo nenhum lucro? Aí chega a última vez que você, porque tem coisa que você faz que você não pode falar para ninguém. Tem limite na sua vida. Se você for falar para alguém que você vai repetir de novo ou tentar de novo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fechar todas as portas. Não me empresta dinheiro. Ei, irmãos, presta atenção. Fora da mensagem, mas eu quero contar aqui um testemunho rapidinho. Quando eu vim morar aqui na cidade de Canarana, eu morava numa fazenda antes. E ninguém da fazenda queria que eu viesse. E eu falei: não, eu quero ir porque eu quero estudar, eu tenho certeza que Deus tem algo para me dar na cidade. Mas o que você vai fazer lá? Você não tem dinheiro, você não tem casa, você não tem provisão, você não tem estudo, o que você vai fazer lá? Eu falei: justamente procurar oportunidade. O pessoal em casa olhou para mim e disse assim: você é bom. Aqui você come, aqui você bebe, eu como, aqui eu bebo, mas eu não tenho escolaridade nenhuma, não tenho curso nenhum, não tenho nada, não sei nem ensinar meu nome direito. Com 17 anos de idade. E aí, irmãos, eu falei: final do mês, vocês vão fazer compra e eu vou junto e vou para a cidade. Aí o gerente da fazenda falou assim: deixa ele ir. Ele quer ir, deixa ele ir. Só que não dá nada para ele. Se vocês der dinheiro para ele vai ficar lá. Agora, se vocês não dá nada, deixar ele bater cabeça, na segunda, na terça-feira ele vai ficar com fome e ele volta. Aí eu olhei e pensei assim: não me conhece. E aí, irmãos, não me deram nada. O caminhão veio e eu tinha só uma sacolinha de roupa. Só uma sacolinha de roupa. E alguém olhou para mim e disse: você vai ficar onde? Eu falei: eu não tenho lugar para ficar. A minha mãe já começou a chorar, entrou no desespero. Disse: meu filho, para que isso? Para que isso? Eu disse: não, mãe, eu vou procurar um recurso na minha vida. E aí, irmãos, eu vim. Aí o gerente parou e disse assim: aonde você vai ficar? Ele queria saber aonde eu ia ficar, porque se precisasse, ele ia lá onde eu estava. Eu falei: não tem lugar para ficar. Lugar que você parar, eu desço o caminhão. Aí ele parou, no meio da rua, eu lembro como foi hoje. E eu desci, todo mundo olhou para mim, balançou a cabeça, e ele negativando assim, disse: não, você é louco, você é doido. E eu saí, irmãos, é a hora que a gente fala com Deus, não é verdade? E aí eu disse: Deus vai entrar com providência. E eu saí, mas quando eu saí daquele caminhão, eu disse assim: primeiro que ele colocar na minha frente, eu já vou procurar emprego. Era um dia de sábado. E eu saí, não tinha lugar para ficar, nem lugar para ficar. Deus havia percebido. E aí eu vi um senhor sentado assim numa cadeira, e aquele senhor mal encarado, eu cheguei nele e disse assim: ei, você não precisa de alguém para trabalhar, não? Ele falou assim: eu tenho uma chácara aqui perto da cidade, e eu precisava para onde? Se você mexe com chácara, você já está empregado na minha chácara. Aí ele falou assim: eu estou indo para lá agora, se quiser ir lá ver. Aí eu já peguei minha bolsa, coloquei em cima da caminhonete e ele me viu. Aí quando eu cheguei lá, olhei a chácara, amém, não é que eu gostei, mas nem importava se gostava ou não. Eu estava agradecendo a Deus porque eu já estava encontrando um lugar. Você não sabe o tamanho da minha alegria. Ele mostrando as coisas para mim e eu aprovando tudo, irmãos. Tudo que ele falava eu aprovava. Eu falei assim:
negócio acabou. Aí eu gostei mesmo, quando ele olhou a prateleira e disse assim: ó, aqui tem comida, aqui tem bebida, se você quiser matar o frango, tem tudo que você quiser aqui, ó, fica à vontade. Só que eu precisava para onde? Eu falei: não, se o senhor quiser, eu já fico aqui. Não, então vamos lá buscar suas coisas e você já fica aqui. Eu falei: não tem coisa para buscar, não. Já vou ficar aqui cuidando da chave. Irmãos, acredito que foi um prazo de 1h30, eu já estava empregado, depois eu cheguei na cidade. Mas aí, irmãos, trazendo a mensagem, e falta agora a última parte, aquela parte que ninguém acredita, ninguém mais acredita nele. Todos estão dando conselho para ele desistir, para ele parar. Você vai perder tudo que tem, você vai perder o tempo da sua vida, você vai demorar a recuperar. Mas ele, no fundo do coração, ele tem certeza, sabe por quê? Porque ele aprendeu algo profundo, que ele disse assim: eu não vou plantar mais em terra dura, não vou plantar mais em pedregais, não vou plantar mais em espinho. Então a chance de dar errado na minha vida acabou. É como se ele dissesse assim: olha, a prova acabou, agora a única chance que tem na minha vida é a vitória. Sabe aquele momento, irmãos, que você insiste tanto, que você fala assim: tudo que podia dar errado já deu. Vou tomar todos os cuidados que precisa, e agora não vai mais dar errado. E aí, irmãos, ele lança, novamente ele consegue a semente e lança pela última vez. E quando ele lança pela última vez, irmãos, quando você lança pela última vez, você está, amém, ansioso, você está cuidadoso, você está olhando para cada centímetro, para cada metro, para cada momento. Ele lança a semente, no outro dia ele vai conferir, ele descobre a semente e está tudo certo. No outro dia ele volta e está germinando. No outro dia ele volta, já está nascendo. Irmãos, agora ele está preparado. Você percebe que quando ele lança a primeira semente, quem sabe, ele lançou e ficou tranquilo. Mas agora, quando ele tinha aprendido, ele sabia que precisava de cuidado. Ele precisava, irmãos, prestar atenção em cada fase daquela planta. Amém? Se não desse certo, seria um aprendizado. E ele percebe que tudo vai colaborando. O sol colabora, o tempo colabora, e a planta vai crescendo, ela vai crescendo, e cada estágio daquela planta, ele fica maravilhado, porque algo está dando certo. Quando chega, irmãos, na hora, amém, de produzir, ele percebe que nasce bonitas flores, nasce bonitas páginas, amém, os grãos começam a brotar de uma forma espetacular, da forma que ele começa a olhar e dizer: agora a minha dificuldade acabou. Sabe por quê? A planta já nasceu, a planta já cresceu, a planta já está produzindo, só está restando agora o tempo da colheita. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a sua lavoura está bonita, sabe aquelas pessoas que não aprovavam, sabe aquelas pessoas que dizem para você desistir, eles começam a dizer e pensar: meu Deus, eu estava enganado com aquela pessoa. Muitas vezes na sua vida, muitas pessoas não sabem o projeto profundo que está no seu coração. Muitas pessoas te julgam, muitas pessoas te condenam, mas elas não sabem profundamente o que está no teu coração, e nem no coração de Deus. Ei, presta atenção, Deus está falando forte com você aqui. Deus está dizendo que Ele te colocou nessa terra não para ser um derrotado, não para ser um perdedor, mas para aprender e vencer naquele propósito que Deus te colocou. Irmãos, tem gente que é tão acostumado com derrota. Tem pessoas que aceitam tanta derrota na sua vida, que ele planta a primeira vez e desiste, ele planta a primeira, a segunda, quando chega na vez de colher ele desiste. Mas eu vejo alguém agora que está surpreendendo todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a planta produz bem, ela não só, irmãos, abastece o celeiro que quem planta, não. Quem vai comprar tem uma certa preferência. Quando você vai no mercado, se você for até a seção de hortifruti, você vai olhar aquelas frutas que estão ali, e você não vai pegar a mais podre, você não vai pegar a mais pequena, você não vai pegar a mais feia, você vai pegar as mais bonitas. E quando estiver bem bonita, sabe o que você faz? Você compra bastante, você compra acima da medida. E assim eu vejo as pessoas olhando para a lavoura dele, antecipando a compra, dizendo: ei, você viu aquela lavoura aonde nós achou que não ia produzir? Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quando Deus está no negócio, quando Deus está na sua vida, quando Deus está com você, você pode se envergonhar no ano, você pode se envergonhar no 2 anos, você pode se envergonhar no 3 anos, mas no 4º ano,
Antes. Tem pessoas que hoje você vê catando latinha, catando papelão. Amanhã você já vê ele empregado estudando. E depois de amanhã, outro ano, você vê ele passar com o seu próprio carro e parando na sua própria casa. Sabe por quê? Porque insistiu, porque plantou, porque jogou a semente mesmo tendo dificuldade, jogou a semente mesmo tendo barreiras. Mas tem pessoas, irmãos, que ele não planta e põe a culpa, sabe de quem? No vendedor. Sabe por que eu estou na miséria? Porque o vendedor não me vendeu mais. Sabe por que eu não consegui colher? Porque ninguém mais me vendeu fiado. Mas fica pensando que eu tenho quase certeza que na última chance, na oportunidade, ele implora, ele dobra o joelho, ele pede assim: não, confia em mim. Eu tenho certeza que agora eu vou colher, porque eu aprendi. Sabe por quê, irmãos? Davi, quando chegou até Saul, pedindo permissão para lutar contra o gigante, a único currículo que ele tinha era a palavra que ele estava colocando. Ele disse: quando vinha um urso para pegar as ovelhas do meu pai, eu enfrentava o urso e salvava a ovelha. Quando vinha um leão, eu enfrentava o leão e salvava a ovelha. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Glória a Jesus. Que você precisa de ter uma história. Você precisa de ter um currículo. É por isso que a sua vida, amém, alguns momentos tem sofrimento, tem dificuldade. Como é que você vai ter uma história de superação se você não tiver desacerto na sua vida, se você não tiver pelejas, se você não for rejeitado em alguns momentos da sua vida? Então, por isso, Deus faz você passar por esse processo e te coloca em uma posição que amanhã ou depois você vai olhar para trás e dizer: eu venci porque Deus me ensinou, eu venci porque Deus nunca me desamparou. Quem pode me dizer agora? A Bíblia diz que uma parte da semente, uma parte da lavoura, ele foi 30. Isso quer dizer que uma parte não podia produzir nada. Sabe aquela parte que você planta e diz: aqui não vai produzir nada? A Bíblia diz que produziu 30. A outra parte produziu 60, que deveria ser 50. Ela passou da média. E a outra foi 100 por 1. Isso significa que ela ultrapassou 10 vezes mais, amém, o conteúdo que necessitava para produzir. Quem pode entender a providência? Levanta a sua mão e glorifica. Mas o que essa palavra quer dizer? Essa palavra, Jesus Cristo coloca o pregador, que é o semeador. Jesus Cristo coloca a semente, que é a palavra. E Jesus Cristo coloca a terra, que é a pessoa que está ouvindo a palavra. Você vai entender que o semeador era o mesmo, a semente era a mesma, a única diferença era a terra. Deus está te ensinando aqui essa noite, amém, que a terra, que a semente vai ser a mesma, amém, o pregador, o semeador vai ser o mesmo, amém. O que vai depender é a maneira que você vai receber essa palavra, é onde você vai colocar essa palavra. Se você pegar essa palavra e colocar ela desprezada, colocar ela em terra dura, você colocar ela em lugar que ela vai ser pisoteada, ela não vai ter nenhum efeito na sua vida, ela não vai fazer nada com você. A palavra pode até ser bonita, mas ela não vai fazer nada na sua vida. Se você novamente pegar essa palavra e colocar sobre pedregais, o que significa pedra? Dificuldade. É quando você dizer: se tudo estiver dando certo, eu vou para a igreja. Se tudo estiver dando certo, eu dou glória a Deus. Se tudo estiver dando certo, eu vou orar, eu vou jejuar. Mas se vir as pedras, eu vou parar. Eu não quero saber, amém. Se vir a dificuldade na igreja, se vir a dificuldade na minha casa, eu vou desistir desse caminho. Deus está dizendo que você não pode. E se você pegar novamente a palavra e colocar sobre os espinhos, você diz: ei, essa palavra é eficaz, essa palavra é poderosa, essa palavra, amém, tem poder para mudar e transformar. Mas quando você olhar para os espinhos da vida, para quando você olhar para as riquezas, quando você olhar para o trabalho, quando você olhar para as outras coisas que está tomando a frente de Deus na sua vida, você está colocando a palavra sobre espinhos. A mulher não vai poder produzir na sua vida. Aí você diz: ei, eu li na Bíblia, amém, que Daniel foi jogado na cova, amém, eu vi que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi jogado na fornalha de fogo, e eu me queimei, eu me acidentei. Por que a palavra não veio em mim? Sabe por quê? Porque às vezes nós
estou jogando ela sobre espinhos, ela não vai produzir na minha vida, ela não vai produzir na sua vida. Mas se você lançar em boa terra, se você abrir o teu coração e pegar a melhor terra que existe no teu coração e colocar ela para produzir, sabe o que vai acontecer? Você vai colher tanto na sua vida, mas tanto que não só você vai ter um bom resultado, mas todos aqueles que te assistem vão olhar para a tua vida e vão dizer: meu Deus, como pode? A vida que ele tem, a vida que ele possui é uma vida maravilhosa. Eu também quero uma parcela. Quem pode entender? Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, Jesus garante vitória. Não é que você não vai passar por dificuldade, não é que você não vai passar por um aprendizado, mas você está aprendendo com Deus, você está aprendendo com a vida, e você precisa aprender. Deus te leva aos labirintos da vida para que você conheça toda a fase. Às vezes você está querendo só enxergar a luz lá na frente e você quer ir direto. Você não sabe que existe um processo, que existe um degrau para ser subido, para ser pisado. Você tem que passar por fases e fases da sua vida para que você tenha vitórias. Principalmente se você pegar a palavra e deixar ela produzir na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes quando fala assim, ser fé é impossível agradar a Deus, muitas pessoas pensam que é só a fé do milagre, é só a fé da cura, é só a fé de uma providência. Mas não. A Bíblia está falando também da palavra. Você precisa acreditar nos 66 livros que estão aqui. Você não pode só acreditar em algumas coisas, você não pode só acreditar em algumas promessas. Você precisa acreditar que é necessário na sua vida você ter um princípio. Sabe por quê? Você carregar o princípio e você ser justo não é você não ter pecado. Ser justo é você se submeter em tudo que é necessário. Se você cair, você levanta. Se você pecou, você confessa, você se justifica, porque Jó, a Bíblia diz que ele era justo. Aí eu perguntei: como que um homem justo levanta de madrugada para prestar sacrifícios dos seus pecados? Como que um homem justo faz isso? Porque justo é aquela pessoa que se limpa, é aquela pessoa que se cura, é aquela pessoa que se levanta, é aquela pessoa que se purifica, é aquela pessoa que se liberta, é aquela pessoa que se salva. Aleluia. Quem vai entender, diga glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, vou encerrar a mensagem. Feche os teus olhos, vou encerrar a mensagem. Quem sabe até agora você viveu a vida desse semeador.